Olá, turma! Vamos falar hoje de trigonometria. Trigonometria é a parte da matemática que estuda as relações existentes entre os lados e os ângulos dos triângulos. A trigonometria surgiu com o intuito de calcular distâncias com base na medida de ângulos e é utilizada também em outras áreas de estudo, como, por exemplo, a física, química, biologia, astrologia, medicina, engenharia e outros. Na trigonometria, vamos dar ênfase então aqui no triângulo retângulo. Triângulo retângulo, vamos então considerar aqui que o triângulo retângulo ABC, com ângulo reto em A e seus catetos B e C e sua hipotenusa A, conforme a figura abaixo. Bom, primeiramente, esclarecendo para vocês e lembrando, né? O que é um ângulo reto? Significa dizer que é um ângulo de 90 graus. E no triângulo retângulo, o que define um triângulo retângulo é justamente esse ângulo de 90 graus, certo? E então temos aqui, né? Pelo triângulo retângulo, nós temos o teorema de Pitágoras. E o que o teorema de Pitágoras diz? Que o ângulo oposto ao ângulo reto, ele vai ser o que? A nossa hipotenusa. E os seus lados, os lados que passam em relação a esse ângulo reto, chamamos de catetos, certo? Aonde, pelo teorema de Pitágoras, temos o quê? Que a hipotenusa ao quadrado vai ser igual a soma dos catetos ao quadrado, ou seja, A ao quadrado igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Então, vamos falar agora sobre as relações trigonométricas, né? E nessas relações trigonométricas, nós vamos falar aqui na parte do triângulo retângulo. Temos o quê? O seno, temos o cosseno, aqui são as abreviações, e temos a nossa tangente. Vamos definir aqui, então, quem é cada um. O seno é o cateto oposto de um ângulo, vou utilizar como se fosse o ângulo B. Vamos supor que esse aqui fosse um ângulo de 60 graus. Então, o seno vai ser quem? O meu cateto oposto dividido pela minha hipotenusa. Bom, usando relação aqui, o meu cateto oposto, esse cateto sempre vai ser o quê? Cateto oposto a quem? Ao ângulo. Ou seja, se o ângulo eu estou usando em base o ângulo de 60 graus, então quem será o meu cateto oposto? Será o lado B. Então, eu teria o quê? Que o seno de 60 graus seria igual a quem? Cateto oposto dividido pela hipotenusa. Quem é o cateto oposto aí no nosso triângulo? O B. E a hipotenusa seria A. O nosso cosseno, ele é chamado, vai ser quem? Cateto adjacente. O que é cateto adjacente? Cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Cateto adjacente é o cateto que vai passar na lateral do ângulo que está sendo estudado, certo? Exceto o da hipotenusa, ou seja, o cateto adjacente, tá? Então, teremos o quê? Aqui nesse nosso triângulo, nós teremos que seria quem, então? O nosso cosseno. Seria o cosseno de 60 graus, que é o ângulo que nós estamos baseando, né? Que seria justamente aqui, ó, no ângulo B. Ele seria igual a quem? Cateto adjacente, C, dividido por quem? Pela nossa hipotenusa, que é A. E temos a tangente. Quem é a tangente? A tangente é justamente o cateto oposto dividido pela cateto adjacente. Ou seja, quem seria aqui? Seria o cateto oposto. Quem é o cateto oposto? O B. Ou seja, tangente de 60 graus seria quem? Quem é o cateto adjacente relacionado ao ângulo 60 graus? Cateto oposto.
oposto é B. E o cateto adjacente é quem? C. Então, aqui está definido quem são as relações trigonométricas, né? Em relação a seno, cosseno e tangente. Vamos ver um pouquinho mais aqui. Bom, temos aqui a definição, né? Para vocês até não esquecer. O seno do ângulo, né? Que vai ser o quê? Justamente quanto? Vai ser seno, vai ser igual ao quê, ó? Aqui tá o nome completo, vou colocar as abreviações para vocês. Relembrando. Seno vai ser igual a quem? Cateto oposto, dividido pela nossa hipotenusa. Cosseno será cateto adjacente, dividido pela nossa hipotenusa. E a tangente, que é igual a quem? Cateto oposto, dividido pela nossa hipotenusa. Agora, vamos ver aqui, né, as aplicações. Aqui eu vou falar de algumas aplicações de como pode ser feito, tá? É basicamente o exemplo que eu fiz anteriormente, mas vamos entender um pouquinho. Olha só. Em relação ao ângulo B, que foi até o mesmo qual que eu utilizei o exemplo, né, para vocês, ó. Aqui é a mesma coisa. Em relação ao ângulo B, vocês vão ter aqui, ó, que o seno do ângulo B vai ser igual a quem? A justamente o seno, quem é? Cateto oposto pela hipotenusa. Quem é o nosso cateto oposto? B. Quem é a nossa hipotenusa? A. Vai ser B sobre A. Em relação ao nosso cosseno, quem vai ser? Cosseno vai ser quem, né? O cosseno de B vai ser justamente C dividido por A, não é isso? E a tangente que vai ser B sobre C. Esse aqui é o mesmo exemplo que eu dei anterior, certo? Tudo relacionado ao ângulo B. Coloquei aqui também para vocês, se nós utilizarmos, né, a relação do nosso ângulo C. Se fosse utilizado do C, quem é que seria o nosso cateto oposto, né? Porque o seno você precisa do quê? Do cateto oposto. Se você tivesse utilizado aqui o C, ó, o cateto oposto já seria aqui, ó, o C, certo? Então, seria C dividido por A, né? Que é a hipotenusa. O cosseno de C seria aqui, ó. Cosseno, já que eu estou usando o ângulo C, então seria o quê? Cateto adjacente, né? Que é o cateto que passa na lateral do ângulo, que seria B dividido por A. E a nossa tangente seria quem? Cateto oposto pelo cateto adjacente, em relação ao ângulo C. Então, em relação ao ângulo C, nós teremos aqui, ó, cateto oposto, C dividido por quem? Pelo cateto adjacente. Bom, notamos também, vou colocar aqui algumas informações importantes, que B mais C vai ser igual a quanto? 90 graus. E chamamos, então, eles de ângulos complementares. Portanto, temos, primeiro, o seno do ângulo B vai ser igual ao cosseno de C. Se vocês observarem aqui, ó, o seno do ângulo B vai ser igual ao que? O cosseno de C. O seno de C será igual a quem? Ao cosseno de B. E temos que a tangente de B igual a 1 sobre a tangente. E C será igual a quem? A B sobre C, certo? Só uma relaçãozinha aqui para vocês visualizarem. Quando nós falamos aqui, turma, uma coisa importante que eu gostaria de lembrar para vocês. Falamos aqui, ó, por exemplo, que o B, o ângulo B mais o ângulo C é igual a 90 graus, nós podemos lembrar de o seguinte, que o ângulo A é 90 e todo triângulo, ele possui o quê? 180 graus. Então, se aqui é 90, então, com certeza está distribuído justamente o quê? Nos outros dois ângulos, a soma dos outros dois tem que ser os outros 90, tá bom? Bom, vamos falar um pouco de umas relações fundamentais, né? Sobre aqui em relação ao nosso seno, cosseno e tangente. Vamos falar sobre a relação fundamental da tangente. Sobre a tangente,
Só para vocês, qualquer coisa, vocês visualizam lá no nosso triângulo retângulo, tá bom? É bem simples, é só explicando o quê? Que a tangente de B, ela vai ser igual a quem? Ao seno de B dividido pelo cosseno. Ou seja, sempre a tangente, se vocês observarem, quem é a tangente? Vai ser o cosseno dividido, o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Ou seja, uma relação fundamental da tangente. Qual é? Que o seno sempre vai ser dividido pelo cosseno, certo? Por exemplo, tangente de B vai ser igual a quê? Seno de B dividido pelo cosseno de B. E tangente de C será o quê? O cosseno de C dividido pelo cosseno de C, certo? E aqui detalha para vocês, para ver como é que chegou em relação a essa relação fundamental, né? Pela questão lá, temos aqui, ó, tangente de B do ângulo B igual a B sobre C, aonde a tangente de B vai ser quem, ó? Quem é a tangente? Quem é a tangente de B? Vai ser o cosseno. Quem é o cosseno? B dividido por A. E quem é o cosseno, né? O nosso cateto adjacente? C dividido por A. Então, temos que chegam quem? Em seno dividido por cosseno. Da mesma forma, em relação ao nosso ângulo C, ele pega a referência lá de quem é, né, o nosso, quem é aqui, ó, C e B, né, que é o cateto oposto pelo cateto adjacente em relação ao ângulo C. E temos aqui, quem é a tangente no ângulo C? Justamente a formulazinha que utilizamos no seno, que é cateto oposto dividido pela hipotenusa, dividido pelo nosso cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Aonde temos justamente que a tangente de C é igual ao seno de C dividido pelo cosseno de C. 2. Relação fundamental entre o seno e o cosseno, né? Que é o que chega ao nosso teorema de Pitágoras. Ou seja, existe uma relação fundamental de que o seno ao quadrado do ângulo mais o cosseno ao quadrado do ângulo é igual a 1. Aonde, né, se diz o seguinte, que pelo teorema de Pitágoras temos o quê? A ao quadrado igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Então, dividindo o teorema de Pitágoras por A ao quadrado, isso aqui é a definição matemática, turma. Então, nós vamos ter justamente aqui, ó, que A ao quadrado dividido por A ao quadrado vai ser o quê? B ao quadrado mais C ao quadrado dividido por A, que é a mesma coisa que quê? Pegar 1, né? Porque A ao quadrado dividido por A ao quadrado é 1, igual a B ao quadrado dividido por A ao quadrado, mais C ao quadrado dividido por A ao quadrado. Aonde eu vou ter o quê? O meu B dividido por A ao quadrado, aonde C dividido por A ao quadrado é igual a 1. Aonde eu chego no meu seno ao quadrado do ângulo, mais o cosseno ao quadrado do ângulo, que é igual a 1, tá bom?